Oi pessoal, eu sou a Celcina do Uma Janela Secreta e nesse vídeo eu vou mostrar minhas compras do site da Amazon. Esse vídeo ele faz parte de uma coluna super antiga do blog, que é na minha caixa de correio ou book haul, onde eu mostro os livros que eu recebi ou que eu comprei. Dessa vez vão ter só compras minhas mesmo. Eu aproveitei o mês de julho, que é o mês do meu aniversário, então eu me dei de presente alguns livros que já estavam na minha wishlist há bastante tempo. Eu acredito que essa coluna vai ter vídeo novo a cada ano, porque eu tenho muito livro, tem muito livro que eu ainda não li, então eu vou comprar livro uma vez no ano, no máximo 2 vezes no ano. Mas enfim, vamos lá, tem muita coisa legal. Eu comprei muitos clássicos, pra mim muitos clássicos da Penguin Companhia, porque vocês estão vendo aqui, né? Minha coleção não é muito grande e eu já li quase todos, só falta As Viagens de Gulliver e um livro que eu tô lendo do Seneca, então aí acabou minhas coleções da Penguin e eu tô gostando muito de ler esses livros. Então, o primeiro que eu vou mostrar é um que eu já tava super ansiosa pra comprar, que é A Montanha Mágica. Eu falei desse livro no vídeo anterior, onde eu mostrei leituras pro inverno. Eu tava super empolgada pra ler esse, eu acho que super combina. Não sei se vai focar ele aqui e vai acabar pegando o reflexo, aí eu peço desculpa. Mas ele é muito grande mesmo. Eu falei que ele era super grande, ele tem mais de 1000 páginas, 1100 páginas. E esse livro, ele vai se passar nos Alpes suíços, onde o protagonista, ele vai divagar sobre alguns dilemas filosóficos, sociais, que estavam em alta na Europa, um período pouco antes de estourar a Primeira Guerra Mundial. Então eu acho que vai ser uma leitura super proveitosa pra mim, sabe? Talvez mude algumas coisas no meu pensamento. E eu acho que eu vou aprender bastante coisa, assim, sabe? Eu tô super empolgada pra ler esse livro. Mas vamos ver, o mês de julho tá meio complicado pra leitura, mas esse é um assunto pro outro vídeo. Tá, um outro livro que eu comprei também é um box que eu tava super afim de ler há muito tempo. Daí finalmente eu comprei, que eu acho que tô no momento certo pra ler ele, da minha vida, que é Os Miseráveis, do Victor Hugo. Esse é o maior livro da minha estante. Eu acho que é o maior livro da minha estante. Porque, assim, ele é um livro só, tá? Ele vem dividido em dois, é um tomo com 2 livros, mas ele é um só. Aliás, eu tenho Guerra e Paz também, mas eu não sei qual é que é maior, não. Mas, enfim, ele já é, cada volume é super grande. Esse aqui é o primeiro tomo. E eu acho também que vai ser uma leitura super importante. Eu tenho muita vontade de ler ele, mas eu acho que eu não tava muito preparada pra ler ele antes, não. Acredito que agora sim eu vou aproveitar melhor essa leitura. Deixa eu só ver quantas páginas tem o primeiro. O primeiro já tem mais de 1000 páginas, tá? 1088. Que é esse aqui. E, novamente, desculpa pelo reflexo. E esse é o segundo tomo, que já começa imediatamente... Ai, gente, não vai focar direito. Começa imediatamente depois do primeiro. Aí ele tem um pouco menos, mas ainda assim ele é um calhamaço também, tá? Aí tá, continuando, né? Então, no total, ele tem 1905 páginas. Quase 2000 páginas. Mas tá aí, muito, veio perfeito, tá? Eu tava morrendo de medo desses livros, principalmente os livros da Penguin, que são sem orelhas, tal, eles virem rasgado, amassado, alguma coisa assim, como eu vi algumas pessoas comentando que compraram. Felizmente os meus vieram intactos. Aqui a caixa do... Tá bem bonitinho. Fofo. E, peraí. E um outro box que eu comprei, esse aqui eu acho que vai me dar um pouco mais de trabalho pra ler, mas também eu acho que eu tô indo pro momento certo de ler ele, que é o box do Homero, que a gente tem Ilíada e Odisseia, certo? Nossa, eu tenho muita vontade de ler. Nossa, desde pequena eu era invocada com aquele filme da Odisseia, eu gostava pra caramba, tem muitas coisas aqui. Então aqui a gente tem os 2 livros do Homero, é um poema, e aqui a gente tem o Ilíada. Aqui. Ele não é muito grande em vista dos outros não, mas ele tem mais de 700 páginas. E ele é assim, tá? Eu não gosto muito de abrir o livro pra ler, não. Eu leio maior dificuldade. Não sei se vai focar como é que ele é por dentro. Eu vou ver se eu preciso de algum... Eu consigo ler esse livro sozinho ou eu preciso de algum material de apoio pra eu entender melhor, mas... Aqui. E esse é a Odisseia. Mas pelo que eu andei folheando, a escrita, a tradução ficou muito boa, assim, super acessível, assim, na medida do possível.
Então eu acho que eu não vou ter muita dificuldade, não. 574 páginas, a Odisseia. E outro livro também que eu tenho... Ai, meu Deus, não vai focar. Outro livro também que eu tenho super vontade de ler é Ulisses, então eu vou até dar uma pesquisada, mas eu acredito que seja melhor ler esse primeiro, depois ler Ulisses. Eu ainda não sei, gente, vocês já leram? Me informem aí, é melhor ler Ulisses antes de ler Ilíada e Odisseia, ou eu leio primeiro Ilíada e Odisseia, depois eu leio Ulisses, não sei qual que dá mais trabalho. Mas enfim, esses foram os meus clássicos, então eu já repus minha coleção da Penguin, que eu já tava acabando. Daí eu comprei uma coleção de livros, que eu sou muito doida, porque era pra eu comprar um livro apenas pra ver se eu gostava do estilo dessa coleção, e depois eu comprava os outros. Mas não, eu acabei comprando todos, porque eu gosto muito, que é essa coleção de O Livro da Física. E eu sei que eu sou formada em física e tal, mestrado, doutorado, pra que eu vou comprar esse livro da física? Mas é porque eu gosto, gente, eu adoro ficar lendo essas coisas. E assim, pelo que eu andei dando uma folhada, é bem superficial, mas ao mesmo tempo traz muita informação. Então tem informaçõezinhas, se você não sabe nada de física, você vai entender alguma coisa bem por cima. E se você já sabe de física, acho que vale a pena você relembrar conceitos e tal, eu acho interessante. Então, vamos ver, né? Eu vou ler ele, eu acredito que eu vou ler ele de cabo a rabo, porque eu não vou ficar, tipo, pescar uma informação ou outra. Então, acho que ele traz muita informação aqui de física, mas superficial. Mas enfim, vamos ver. Quando eu ler, eu vou comentar o que eu achei. Agora, eu tenho uma crítica pra essa coleção, é que a fonte é muito pequena. Gente, ela é muito pequena. Vou ver se eu coloco uma foto da fonte dele e uma foto de um desses clássicos da Penguin, que já tem a fonte um pouco pequena, mas a fonte daqui, ó, ela é bem pequena. Aí depois eu pesquisei, eu vi uns comentários das pessoas no próprio site da Amazon mesmo falando que essas edições elas eram maiores, elas eram um pouquinho maior, então a fonte também era um pouco maior, e eles reduziram, então eles não aumentaram a quantidade de páginas, quer dizer que eles reduziram o mesmo tamanho, reduziram o tamanho da fonte, e... Bom, fica bom pra segurar e pra carregar e tal, mas eu que sou meio cegueta, eu vou ter dificuldade pra ler isso aqui, porque eu achei muito pequenininha. Não é que eu vou ter dificuldade, eu vou cansar mais rápido. Fora que a folha é branca, a gente já cansa um pouco mais rápido. Mas enfim, tá aí. Eu vou comentar em detalhes dele depois. Eu fiz que eu nem folhei muito, mas esse daqui, que é o livro da matemática, gente, eu sou completamente apaixonada desde pequenininha. Física, matemática, química, biologia também, mas física, matemática, química, meu hiperfoco, assim, desde quando eu nasci, praticamente. Então esse aqui, o da matemática, eu já dei uma folheada. E eu achei que traz umas coisas bem interessantes, assim, que tipo, eu já conheço, mas foi legal dar uma relembrada. Por exemplo, espaço de Minkowski. Isso aqui eu faço conta no espaço de Minkowski. E eu achei legal trazer nesse livro, porque eu acho que é um livro meio que acessível para ensino médio também. E eu achei legal. Pena que ele só falou superficialmente. Aí eu falei, ele vai entrar em coordenadas de cone de luz. E não entrou em coordenadas de cone de luz, mas tem umas coisas muito interessantes. Esses tópicos de matemática. E aí um outro livro que eu comprei dessa coleção é o livro da filosofia, que é esse daqui. Gente, eu tô amando filosofia. Assim, meu hiperfoco de mais novinha era esses daí, exatas e tal. Depois, mais velho um pouco, eu entrei no hiperfoco da filosofia. No momento eu tô até lendo um livro do Sêneca, que é por aqui em algum lugar. Eu li só eu não cheguei a ler o livro de fato, eu li só os comentários do tradutor, né, o prefácio do livro. Mas eu gosto bastante de filosofia, eu quero meio que entrar de cabeça nesses livros de filosofia. E daí eu acabei comprando esse aqui também. Esse aqui eu não cheguei a dar uma folheada ainda não, pra poder ver quais são os temas que tem aqui. Mas, enfim, né, tá aqui. Ele é muito bonito por dentro, tá? Todos eles são bem coloridos e tem muito assunto, então é muita coisa superficial e... Não sei, eu acho que vale pra quem já tem um conhecimento um pouco maior pra dar uma relembrada e pra quem não tem muito conhecimento pra embarcar nesse mundo aqui que ele vai apresentar pra gente da filosofia e tal, todo um contexto histórico, e eu acho que vai ser uma leitura, assim, bem proveitosa, todos os três. Bom, enfim, fugindo disso daqui, um outro box que eu comprei é um box bem farofa, que eu tava muito a fim de ler, porque, assim, não posso ler só clássico também, eu gosto de ler umas coisas bobinhas de vez em quando, que é o box do Amores
prováveis esse aqui. Gente, ele tá muito caro. Ele tá muito caro. Ele tá mais de R$200. Tá, eu acho que eu comprei ele por 210 na promoção. Não sei quanto é que ele tá agora. Não sei se vai baixar. Mas é aqui, veio esses 5 livros aqui. Eu assisti a série na Prime. Eu achei muito legal. Gente, eu tenho 30 a mais e eu gostei dessa série. O pessoal tá na faculdade já e tal, mas eu gostei muito dessa série. Eu não sei, vocês aí que estão assistindo, acompanhando, como é que é? Vocês têm essa mesma faixa etária que eu e gostou ou não? Achou uma porcaria. Eu achei muito boa. E daí, esse é o primeiro, que é o Acordo. E eu comprei o box por causa da série. Eu queria saber mais. Eu tô lendo esse aqui já. Tô na página 98. Eu parei no meio do capítulo. E eu não tô achando tão bom, não. Assim, no resumo, eu gostei mais do Garrett da série do que do Garrett do livro. É isso, basicamente. Mas tá caminhando, é uma leitura agradável, fluida, mas assim, eu gostei mais da série. E daí a gente tem os outros... Gente, eu vou tirar da ordem, eu não vou saber colocar na ordem depois. Mas acho que tem um número aqui. Tem. Esse é o segundo, o Eu. Aí cada um a gente vai acompanhar um romance de um casal. Esse já é o último. Esse foi um casal que eu gostei bastante, que deu super foco na série. E A Conquista. As capas estão muito fofinhas, gente. Eu adorei. Adorei. Ainda mais que eles têm esse negócio aqui, que a gente vira assim. Assim, eu não gosto muito de fazer isso aqui não, tá? Só fiz pra mostrar. E... ai, não vai focar. Que pena. Mas enfim, tá aqui. O nome do casal principal de cada livro. Fica assim. E o último, parece que são contos de todo mundo. Eu não sei, não acompanhei um personagem só, não. Eu não sou a melhor pessoa pra estar comentando essa série, não. Eu não tô por dentro dela, não. E não, eu não vou virar uma Maria Patins. Eu vi o significado de Maria Patins aqui no primeiro livro. Não vou virar Maria Patins. Eu achei que eu ia virar uma Maria Patins quando eu tava assistindo a série, mas não, definitivamente não, tá? Mas tá aqui. Enfim, de vez em quando eu gosto de ler uns romancezinhos assim, mas ultimamente eu tô gostando cada vez menos. Bom, gente, esses foram os livros que eu comprei no site da Amazon. Como eu havia falado no outro vídeo, as promoções não estavam assim muito boas pra livros, mas eu já ia comprar esses livros de qualquer forma e aí eu aproveitei o site com o mês do meu aniversário pra eu me dar de presente. Enfim, teve outros livros que eu comprei no início do ano também e que eu não mostrei, daí eu vou mostrar agora rapidinho. Aproveitar que eu tô fazendo já um book haul. O Love Theoretically. E eu comprei esse volume em inglês. Gente, os livros em inglês, eles são com as qualidades assim, bem ruins, né? Tipo, ele... Tá, tudo bem que ele não tem orelha quanto a isso, beleza. Mas o papel dele é bem ruimzinho. Ele é super levinho, super levinho. E o que me impressionou é que ele veio dentro de um envelope. Ele veio de fora do país, dentro de um envelope. E chegou perfeito, tá? Nem amassado as lombadas ele chegou. Tá, eu comprei porque é o seguinte. Pra eu praticar inglês, eu acredito que a escrita dessa autora é bem facilzinha. Porque o meu inglês é muito bom, entre aspas, para leituras e escritas e compreensão de palestras da minha área de física. Então eu consigo ler muito bem os artigos, escrever também os textos em inglês, mas o inglês técnico que eu uso. Que é diferente de eu quero avançar para o inglês, para eu poder ler qualquer livro em inglês, inclusive clássicos. Porque tem muitos livros que aqui no Brasil já não estão mais disponíveis, mas lá fora a gente encontra. E daí eu não quero ter mais essa limitação na minha vida. Então eu pego e vou ler em inglês. Então eu preciso começar a ler literatura em inglês pra me familiarizar melhor e, enfim, eu tenho muita preguiça também de ler inglês. Porque eu faço uma coisa que não é recomendado pra você que já adquiriu um certo vocabulário, que é ficar traduzindo. Tipo, você lê inglês e fica traduzindo na sua cabeça. E, na verdade, se você já sabe um pouco, você tem que ler inglês, pensar em inglês. Mas enfim, meu inglês é muito ruim, gente. É muito ruim, assim. Eu consigo ler e escrever, eu entendo palestras, eu consegui apresentar também um flash talk em inglês, mas é bem ruim, tá? Eu não fiz curso de inglês. E, bom, eu já fiz, mas quando era bem novinha, mas eu não levava a sério, não. Então minha pronúncia é péssima, eu peço desculpas, vamos ver se a gente melhora isso. Mas nos vídeos anteriores era muito pior, muito pior.
Mas vamos lá, até vamos ver se eu vou ler esse livro aqui um pouquinho, mais pra questão de treinamento mesmo, pra eu ir me forçando. Vamos lá. E teve esse outro aqui. Gente, eu nem tirei do plástico. Era pra eu já ter tirado do plástico. De quando chegou, porque esse é o terceiro volume da série Maxton Hall. E eu, assim, eu fiquei empolgada com a série da Prime, achei fofinha, comprei o primeiro volume, achei ok, fofinho, gostei. Então eu comprei o segundo volume e aí eu já comprei o terceiro. Mas daí eu não gostei tanto do segundo volume, achei muita enrolação, mas eu acredito que o terceiro, o negócio vai melhorar, eu acho que finaliza aqui, que é uma trilogia, eu não acredito que vai ficar ponta solta não. E, bom, mas eu desanimei por causa do segundo livro, achei o segundo livro bem chatinho, mas inclusive eu demorei muito pra acabar, e ele é super pequenininho, mas eu demorei pra acabar, então não sei quando eu vou pegar ele, mas eu tinha comprado ele já tem uns, eu acho que tem uns 2 meses já, ou 3 que eu comprei, mas daí foram essas. Então esses foram os livros que chegaram minha compra da Amazon, do 7 do 7, mais uns livros que eu comprei uns 2, 3 meses atrás, que eu aproveitei pra mostrar também. Ah, eu queria fazer a tag dos 50% também, que eu vi no canal da Ana Luz, mas não sei, né, gente? A gente já tá perto do final de julho. Eu vou ver se eu consigo ainda fazer esse mês de julho, porque eu achei super legal. E é bom que eu faça um apanhado geral de tudo que eu já li até o meio do ano. Eu achei bem legal, então vou ver se o próximo vídeo eu consigo trazer essa tag dos 50%. Então é isso, gente. Era isso que eu queria mostrar, isso que eu queria falar aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijão pra todo mundo que tá assistindo e até o próximo vídeo.